Amém? Espero que o pessoal achar aí. Ajuda o irmão que está do lado. Todos possam. Então diz lá, João 3, versículo 1. Quem tem a Bíblia, Ave Maria, o tema é Filhos de Deus. Então diz lá: considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. E nós somos de fato. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto veremos como Ele é. E todo aquele que nele tem esperança, torna-se puro, como Ele é puro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então o tema de hoje é: somos filhos amados de Deus. Você é filho amado de Deus. Não só filho, mas um filho amado, um filho querido. E Deus, meus irmãos, tem cuidado de nós. Deus tem um amor cruzado por nós. Deus tem cuidado. Hoje, quando em qualquer um dos momentos que você estava, Deus estava junto com você. A presença de Deus estava com você. Mas se eu estava pecando hoje à tarde fiz coisas erradas, hoje de manhã fiz coisas erradas, mas na misericórdia de Deus, o Senhor estava ali, ao teu lado. E Paulo começa no versículo 3, olha no versículo 1: considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus, e somos de fato. Gente, quando Deus os criou, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus amou muito, tanto que, se nós formos olhar, olha que interessante, nós falamos sempre dos anjos, né? Os anjos são seres puros, angelicais, estão na presença de Deus, mas nós somos mais importantes para Deus do que os outros, porque o Senhor morreu por você. O Senhor te ama, o Senhor cuida e te considera como um filho. O Senhor falou: não, esses anjos aqui são meus filhos, são criaturas de Deus, mas não são filhos de Deus. Você, fala com o teu irmão do lado, você vale mais que um anjo. Eu nunca achei que pensou isso. Você vale mais que um anjo para Deus. E olha que o anjo é o anjo, hein? Você vale mais do que isso. Por isso que João vai dizer: considerai o amor que Deus tem por nós. Olha o tamanho do amor de Deus. E quando ele chamava os anjos, as outras criaturas, como filhos de Deus, ele escolheu o quê? Chamar quem? Chamar nós, seres humanos, de filhos de Deus. Veja o tamanho da imensidão do amor de Deus. E quando você se torna filho, né? Você se torna filho, você tem todos os direitos do Pai. Perceba que, gente, uma das coisas que a tradição da igreja estuda, que levou, né? Se a tradição da igreja estuda que uma das coisas que levou, né, a Satanás a ter aquele conflito no céu foi não aceitar que nós fôssemos filhos de Deus. Para Satanás causa um ciúme nós sermos tratados como filhos de Deus. Mas Deus, meus irmãos, ama todos nós. Deus tem um amor. E nós diz lá, e nós somos de fato filhos de Deus. É interessante que nesse final de semana,
eu tive a oportunidade de ouvir 2 testemunhos de 2 mães comentando, né? Elas não desistiram dos filhos. E elas comentavam, foi testemunhando. Uma começou a testemunhar e a outra estava. Eu estava ali do lado, né? Escutando, participando. E elas começaram a contar o que elas faziam para lutar por aqueles filhos, o sacrifício que elas faziam para aqueles filhos voltarem para Deus. E elas começaram a comentar o sacrifício. Eu não desistia. Todo mundo desistia da família, mas eu não desistia. E eu vejo que é o seguinte, meus irmãos: a mãe é aquela que não desiste. Os irmãos desistem, todo mundo desiste, mas a mãe está lá. A mãe não desiste do filho. Ela continua até o final. A mãe não desiste. E eu vendo aquelas mães falando, meu Deus, eu já teria desistido. Os sacrifícios que ela fazia, eu falei, meu Deus, isso é amor. É muito amor. Ser maltratada, você talvez está lá, tentando, rezando, se sacrificando, tentando e não desistindo, e está lá, e deixando toda a sua preocupação, toda a sua vida, por causa do filho que ela quer salvar, aquele filho, ela quer buscar aquele filho. Eu falo, meu Deus, que amor é esse? Eu fiquei encabulado com aquelas mulheres comentando esse amor. E a mãe não desiste. A mãe sempre está, meu filho vai sair de madrugada, a mãe está lá esperando o filho chegar. As mães sabem disso, a mãe que é mãe sabe. As mães sabem. Mas Isaías vai dizer o seguinte: o que diz Isaías? Mesmo ainda que a mãe se esqueça do filho, eu não me esquecerei. Eu estou usando o exemplo da mãe, mas o exemplo da mãe ainda é pequeno para usar o exemplo do amor de Deus, porque Deus nos ama incondicionalmente. Deus não desiste de nós. Deus tem misericórdia por nós, e Deus luta por nós, e Deus também não desiste de nós. Deus não desiste de vocês. Deus não desiste de mim. Eu sei que é chato para Deus, mas fala para o irmão, fala, Deus não desiste de você não. Fala para o irmão lá, Deus não desiste de você. Apesar de você também se sentir que Deus, a gente acha o seguinte, nós somos meio filhos ciumentos, né? A gente acha que sempre a mãe ama mais o outro, né? Lá em casa é desse jeito. Em casa a gente brinca, né? Minha mãe faz pudim, pudim é para dar irmão. Elas começam a brincar. Entre as mães, né? Os filhos têm aquele ciúme. Então de vez em quando a gente acha o seguinte, Deus é muito bravo, Ele está sempre na igreja, Ele é ministro. Não, Deus ama você também. Está me ajudando a primeira vez no grupo. Você está em casa afastado, Deus te ama da mesma forma, ainda muito mais. Lá em Atos, Paulo foi visitar os pagãos, e os pagãos estavam lá, distantes de Deus, não conhecia Deus. E quando Paulo foi lá, sobre eles, repousou o Espírito Santo, e aqueles homens começaram a orar em línguas, repletos do Espírito Santo, porque Deus nos ama, Deus é misericordioso, Deus cuida de nós. Por mais, meu irmão, não sei como tem sido a sua vida. Eu não sei quantas vezes você já errou. Eu já errei muito e continuo errando. Mas Deus continua me amando. Deus continua dando paciência comigo. Deus continua lutando por mim. Deus continua lutando por você. Deus continua te cuidando, te buscando. Por isso que Ele te chamou hoje. Você não está aqui apenas por mero acaso. E Deus deseja te amar hoje. Deus deseja te amar. No versículo 2, comigo o versículo 2, meu irmão. Não, perdão, continuação do versículo 1. Eu vou ler, nós somos de fato. Ele diz lá, por isso o mundo, chorei, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Gente, para o mundo é loucura esse amor de Deus. Para o mundo esse amor de Deus não
não é compreensível. Porque o mundo, meu irmão, o mundo ele quer o seu, o mundo nós temos o quê? Aquele amor superficial, um amor vazio, egoísta. É assim que o mundo age dessa forma. O mundo, você é um produto, o mundo te consome, o mundo te explora. O mundo não conhece o amor de Deus. Tanto que as pessoas vão nessas festas, vão nos eventos, vão para o mundo aí festejar e viver, vão lá no show da Madonna, vão lá em tal lugar, e as pessoas, quando você vê, elas estão vazias. Porque o mundo não nos preenche, porque o mundo não nos dá, o mundo não nos ama, meu irmão. As coisas do mundo não são coisas amorosas, pois igual ao amor de Deus, do mundo é vazio. Uma coisa difícil da gente perceber é quando a gente está desidratando. Se a gente tomar cuidado, a gente começa. Se a gente quer se beber água, a gente vai desidratando e vai ficando fraco. E aí você quer beber qualquer coisa. Eu sou muito de beber refrigerante. A minha fraqueza é refrigerante. Gosto de refrigerante. E você pode beber quantos copos for de refrigerante, quantos copos for de gelado, né? Você ainda continua com sede. Mas quando você bebe um copo de água, desculpa esse exemplo muito simples, mas eu quero explicar isso. Porque de vez em quando nós bebemos as coisas do mundo e nós vamos, quando a gente vai percebendo, nós vamos ficando pessoas vazias, ficamos pessoas sem sentido, e vamos nos hidratando a nossa alma, e nós vamos ficando fracos. Porque a bebida do mundo não nos sustenta, mas a bebida de Deus, a água viva de Deus, a água do amor de Deus, a água que foi derramada do sangue do peito do Senhor, essa água nos sustenta, essa água nos alimenta, essa água nos fortalece, essa água nos dá sentido. É interessante que nós buscamos muitas vezes a cura de Deus. Eu estou aqui precisando de uma cura, eu estou precisando de uma libertação. E a cura do amor de Deus, não, a cura da libertação passa pelo amor. Para você ser curado, você tem que se sentir amado por Deus, sentir o amor de Deus. Porque o amor de Deus, meu irmão, é tudo. Por isso que o mundo não conhece, por isso que o mundo não compreende. Por isso que para o mundo é loucura. Quando o mundo olha a cruz, é loucura. Para nós é a graça de Deus. Continuando, perceba que eu gosto muito que Paulo ali usa o termo, né? Caríssimos, versículo 2. Olha aqui, caríssimos. Perceba que Paulo fala: você, meu irmão, você é abençoado. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porque veremos como Ele é. Porque ainda não se manifestou o que devemos de ser. Gente, o homem, onde estava? É interessante como o homem nos estados, quando o homem foi criado, estava perdido do Éden, ele tinha muitas. Ele tinha uma sabedoria imensa, tinha uma inteligência imensa, ele tinha muitos benefícios, porque Deus os criou perfeitos, a imagem e semelhança dele. Mas veio o pecado e nos tirou essa graça.
mas através de Jesus na cruz, nós conseguimos novamente a graça de sermos filhos de Deus. Por isso que João fala: caríssimo, você é um filho de Deus. E meu irmão, quando nós recebemos a graça de Deus, nós somos transformados, nós passamos a ser seres melhores. Olha que interessante, se você pegar os estudiosos, eles falam o seguinte: nós temos essa capacidade cerebral, nós só utilizamos nossa capacidade cerebral apenas 2%. Usa inteligente usa 3% do cérebro, mas só usa 2, 1, meio. Por que Deus nos criou então com tantas capacidades e utilizamos tão poucas? Nós temos muita capacidade neural, mas nós utilizamos o mínimo. Mas diz ali João: teremos um momento em que nós veremos o quê? Havemos o que manifestar. Chegará um momento, meu irmão, que veremos face a face Deus. É muito interessante quando fala: somos filhos de Deus. Eu tenho, muitos aqui já sabem, eu sou o pai do Lucas e da Laura. O Lucas e a Laura são meus filhos de coração. E as pessoas falam assim: quando vocês vão ter o de vocês? Eu já tenho. O Lucas e a Laura são meus filhos. Eu amo eles como se estivesse saindo mais maravilhoso da minha esposa. Então Deus é da mesma forma, gente. Para Deus você é um filho amado, você é um filho que Ele se preocupa, é um filho que Deus a todo momento se preocupa, e basta você pedir que Deus deseja, Deus vai ao teu encontro. Basta você pedir. Só que o amor de Deus é tão grande que Ele não faz algo que nós não queremos. Nós também somos aqueles pais que amam. Vamos lá, filho, vamos lá. Deus não. Deus nos ama de tanta forma que Ele nos dá a liberdade. Ele só cuida de nós se nós deixarmos ser cuidados. Deus não invade. O amor de Deus é perfeito, meu irmão. Mas Ele está ali. Independente se você ama ou não ama Ele, creia ou não creia nele, até para aquele que se diz ateus, Deus considera ele como filho. Sabia? Até o ateu, Deus considera ele como filho. Todos nós somos filhos de Deus. Você é um filho de Deus. E como eu falei, como filho você tem direito a tudo que é pai. Meus filhos são adotivos, mas não eram meus filhos. E hoje tudo que é meu é deles. Tudo que é de Deus é teu também, meu irmão. Você é um filho amado de Deus. E no versículo 3, e todo aquele que neles tem esperança torna-se puro como Ele é puro. Todo aquele que nele tem esperança torna-se puro como Ele é puro. Meus irmãos, nós temos que deixar Deus nos amar. Nós temos que nos deixar Deus nos tornar puros. Deus nos tornar pessoas melhores. Que com o amor de Deus nossa vida tem sentido. Quando você vê as pessoas sofrendo, quando você vê as pessoas buscando esse mundo, os seus vícios, bebidas, cigarro, sexo, dinheiro, todas essas coisas que nos distanciam de Deus porque são coisas vazias. Mas com o amor de Deus tudo é possível. Quando você olha todas
as coisas que aconteceram, os milagres que acontecem, os milagres que Jesus acontecia, em todos os milagres tinha amor. Não só tinha fé, mas tinha amor. O amor de Deus veio a demonstrar. E é tão forte aquele amor de Deus que bastava Jesus olhar, que fazia aqueles homens largavam suas redes e os seguiam. Eu convido você hoje a olhar para o Senhor, para abandonar as suas redes velhas, abandonar essa casca dura que talvez nós temos. Eu convido você a olhar para os olhos de Deus e querer se sentir amado por Deus. Eu convido você a experimentar esse amor de Deus, a experimentar ser filho de Deus hoje, irmão. Não é fácil. A tendência é que nós ficamos muitas vezes egoístas, e nós vamos nos fechando porque esse mundo nos faz isso. Esse mundo nos torna pessoas egoístas, pessoas com dificuldade de amar, pessoas com dificuldade de perdoar. Nós vamos ficando pessoas duras, maciças, pesadas, insuportáveis talvez até, porque o mundo nos esvazia, o mundo nos desidrata, o mundo nos machuca, mas Deus hoje quer, deseja te lavar, te purificar, cuidar de você. Você quer ser cuidado por Deus? Quem quer ser cuidado por Deus? Levanta a mão. Eu quero, porque Deus dá sentido, meu irmão. Deus cuida de você. Deixa hoje essa igreja que você está, esse solo sagrado, porque eu não sei como você chegou aqui. Eu convido você a se colocar diante do Senhor, a se hoje se derramar diante do Senhor, porque se deixar ser cuidado, deixa Deus hoje cuidar de você como aquela mãe cuida do bebê, carrega no colo, se cuida, né? Queira ser cuidado dessa forma, porque Deus hoje quer cuidar de você muito. Mas diz que Ele está esperando uma oportunidade de te abraçar, de sentir esse amor. E meu irmão, o amor de Deus, você vai ver que quando você se abre esse coração, tudo faz sentido. Tudo começa a ter um novo sabor, tudo começa a ter um novo sentido na vida. Aqueles homens que conheceram Jesus e que sentiram o amor, eles não foram mais um dos mesmos. Eles largaram as redes. Aquelas mulheres que foram perdoadas por Jesus não foram mais as mesmas. Abandonar a vida de prostituição, abandonar tudo, porque é muito a graça de Deus. Então, quando você fecha os seus olhos, quer ter esse encontro com o Senhor, quer ter esse encontro com Deus, quer se sentir tocado por Deus, deseja esse momento. Só que, meu irmão, muitas vezes eu convido você a fechar os olhos, porque muitas vezes você não olhar para dentro de nós, para não se distrair com as coisas de fora, mas olharmos e procurarmos. Vai dizer ao Senhor Jesus: eu quero sentir o teu amor, eu quero sentir, Senhor, o teu toque, Senhor. Eu estou desidratado, Senhor. Eu estou, Senhor, enfraquecido, Senhor. Eu estou uma pessoa dura, Senhor, de coração. Eu estou, Senhor, uma pessoa fatigada. Eu estou uma pessoa amargurada. Eu estou, Senhor, uma pessoa ferida. Mas eu te peço hoje, Senhor, cuida de mim, Senhor. Cuida de meu coração. Cuida das minhas feridas. E deixa Deus te lavar. Deixa Deus te lavar com a água do céu. Deixa Deus te lavar porque você é mais importante do que os anjos. Porque você é um filho amado. Ele morreu por você. Ele deseja cuidar de você hoje inteiramente. Deixa Deus te cuidar, meu irmão. Deixa Deus te acariciar. Deixa Deus te tocar. Vai sentir o toque de Deus. Você vai sentir certos arrepios. Talvez você sinta uma certa alegria. Você vai sentir certos sentimentos. É o toque de Deus. Deixa Deus te tocar como uma criancinha. Volta a ser aquela criança inocente que sempre está de coração aberto. Porque a criança, ela sempre está com o coração aberto. Quando você seja essa criancinha, você também que está em casa, seja essa criança